Boa noite. Então, meu seminário vai ser sobre cheque e duplicata, né? Então, primeiramente, né, o que são títulos de crédito? Basicamente, os títulos de crédito são documentos que representam obrigações pecuniárias, né, que basicamente significa que deve ser pago em dinheiro. Então, são documentos que representam uma dívida entre credor e devedor. É basicamente isso. E as três características fundamentais dos títulos de crédito é que a cartularidade, né, que basicamente é como é disposto o documento, tanto físico como digital. A literalidade, que basicamente fala que tudo que é dito, tudo que está no documento é o que vale, então não tem segunda interpretações, só vale o que está no documento. E a autonomia, que fala que os títulos de crédito são independentes entre si, então um não interfere o outro. Né? Quanto à importância no sistema financeiro comercial, os títulos de crédito basicamente facilitam a circulação de riquezas e acesso ao crédito, oferecem segurança jurídica nas transações comerciais e permitem a antecipação de recebíveis, melhorando o fluxo de caixa das empresas. Certo? E quanto ao cheque, né? Por definição aqui que eu coloquei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista sacada contra um banco, com base em fundos que o emitente possui em conta ou em crédito aberto. Então, aqui é como é exposto o cheque, né? E as principais características é que é um título de crédito, então ele representa ali uma promessa de pagamento. A natureza jurídica dele é de ordem de pagamento. O pagamento é à vista, mas também tem como fazer pré-datar ele, né? Tipo, colocar uma data mais à frente para ser pago, para ser desembolsado. Envolve três partes, né? Que é o sacado e o beneficiário, que é quem vai sacar o dinheiro. Quanto à previsão legal, né? Basicamente aqui a lei do cheque, que é a lei número 7.357. Quanto aos aspectos legais, né, dessa lei, basicamente ela define o cheque como ordem de pagamento à vista, estabelece requisitos essenciais para a validade do cheque e também regula o endosso, né, a apresentação para o pagamento e determina os prazos de apresentação, que no caso aqui é 30 dias para cheques da mesma praça. E também coloquei quanto à regulação complementar, que é a resolução CMN, de número 5.071. A lei do cheque se deu aqui em 1985 e a resolução em 2023. Como o cheque funciona na prática, né, basicamente tem a emissão, né, então o emitente ele vai preencher, o emitente basicamente é quem vai pagar, o emitente ele vai preencher o cheque com o valor, né, data e tudo, as informações, ele irá entregar ao beneficiário, tudo preenchido, então o beneficiário ele vai depositar o cheque ou sacar diretamente no banco. Então o banco ele vai fazer essa verificação de fundos, se tem ali o saldo tem na conta, né, o suficiente que está nas informações do cheque, e só aí é realizado o pagamento. Quanto à utilidade para as empresas, né, os principais benefícios aqui são o pagamento aos fornecedores, que basicamente é útil, né, na questão do maior valor ou com a necessidade de comprovante físico de pagamento. O controle financeiro, né, também coloquei isso. A flexibilidade de pagamento, que permite aqui o parcelamento de compras sem comprometer o limite de crédito, né, que também pode ser vantajoso para a empresa. A segurança, né, que tendo em vista que o cheque cruzado oferece maior segurança, porque pode ser depositado em conta do beneficiário, dificultar as fraudes, né. Por mais que hoje em dia os cheques não estão sendo muito utilizados, né, pela inovação mesmo, que a inovação na tecnologia de formas de pagamento que estão sempre surgindo.
Então o cheque acabou entrando em desuso, mas ainda é uma forma interessante de título de crédito. Aqui é como é preenchido o cheque, basicamente. Aqui é o valor por extenso, aqui é o nome do beneficiário, né? Aqui é a cidade, a data, e aqui é quem emitiu o cheque, né? Quanto à duplicata, por definição, a duplicata é um título de crédito causal, vinculado a uma transação comercial ou prestação de serviço a prazo, emitida pelo vendedor, que é o credor, né, para formalizar a existência de uma dívida a ser paga pelo comprador, que é o devedor. Então, basicamente, por exemplo, se o comprador ele vai comprar uma TV em 5 vezes, o devedor ele faz essas duplicatas, que são basicamente uma duplicata corresponde a cada parcela, então serão, no caso, 5 duplicatas, que irão representar cada parcela e basicamente ela garante que o vendedor ele vai ser pago pelo comprador, né? Então, basicamente, se não houver esse pagamento, o comprador, né, ele vai sofrer as consequências, né? Ter um nome sujo, enfim. Quanto às principais características, né, o título de crédito causal, então é sempre vinculado a uma operação comercial, sempre. Também é emitida exclusivamente por empresas, né, no caso vendedores ou prestadores de serviços, e representa uma promessa de pagamento futuro, né, como eu falei, a questão do parcelamento de crédito, enfim. Quanto à previsão legal, né, a lei das duplicatas, que é a lei número 5.474, e basicamente os aspectos legais dela são que define a duplicata como título causal, então é vinculada à operação mercantil, estabelece requisitos essenciais para a validade da duplicata e regula o aceite, endosso e o protesto da duplicata, né, as leis das duplicatas, desde 1968, e a lei da duplicata eletrônica, né, que, como eu falei, pode ser disposto tanto físico, tanto no papel, quanto de forma eletrônica, hoje em dia. Então, a lei da duplicata eletrônica, desde 2018. Basicamente, como funciona a duplicata na prática. Então, primeiro aqui, vem a origem, né, que é a transação da compra. Então, o comprador faz a compra, aí é registrada ali por nota fiscal, fatura. Então, o vendedor emite a duplicata, né, com dados da operação. Então, vai colocar tudo ali, as informações da transação que foi feita entre vendedor e comprador. Aí tem um aceite, né, que basicamente o comprador ele vai reconhecer essa duplicata, então ele vai assinar. Então, o pagamento, que é o comprador basicamente tem que pagar essas duplicatas, né, essas faturas, enfim, no prazo previsto. Caso ele não pague, aí pode haver protesto, né? O comprador ele pode protestar e sujar o nome do comprador, enfim, recorrer às medidas legais. Quanto à atividade para as empresas, né, tem a questão da segurança na venda a prazo, basicamente pode formalizar a dívida e também serve como instrumento, né, legal de cobrança, que reduz o risco de inadimplência. Então é uma garantia, né, que gera muita segurança. Porque basicamente se o comprador não pagar, ele vai ser prejudicado, né, legalmente. Também tem os controles de recebíveis, né, ajuda a organizar o fluxo de caixa. Então a empresa ela fica sabendo quando ela vai receber, né, pelos prazos e disponibilidade de crédito que ela ofereceu para o comprador, enfim. O acesso ao crédito, né, também. A força executiva, então, com ali a assinatura do comprador. Então, a duplicata se torna um título executivo extrajudicial. Então, ela agiliza ali o processo de cobrança na justiça, certo? Então, como ela é preenchida, né? Ela tem bastantes partes aqui.
As principais aqui, como a questão da data do vencimento. Tem também o nome do sacado, que é o comprador. Então, que é todas as informações dele, é o nome, endereço. Também tem o valor por extenso. Tem o local e data do aceite. E aqui tem o aceite, né, que é a assinatura de quem vai pagar, que é o sacado. Como conclusão, né, os principais aqui pontos que eu abordei os títulos de crédito são instrumentos essenciais para a circulação de riquezas e acesso ao crédito no sistema financeiro e comercial. O cheque, como modo de pagamento à vista, oferece praticidade, flexibilidade, também é utilizado principalmente em transações específicas, microempresários, enfim. E também a duplicata, como eu disse, é um título causal vinculado a operações comerciais, proporcionando segurança jurídica nas vendas a prazo e facilita o acesso a capital de giro. E também são títulos bem distintos, né? Mas sabendo utilizar desses títulos de crédito pode ser bem vantajoso para a empresa. Enfim, como frase aqui de conclusão, os títulos de crédito são a maior contribuição do direito comercial à civilização moderna, pois permite mobilizar riquezas presentes e futuros e facilitando a circulação de valores. É isso minha apresentação. Muito obrigado.